E aí, o que você quer saber hoje? O web designer quer saber. Hoje o Web Designer Quer Saber é muito especial. Hoje vamos falar sobre HTML. Com quem? Com o guru, com o Maurício Sami. Olha só quem é que eu trouxe aqui, Maurício. Tudo bom, Maurício? Tudo bem, tudo ótimo. Você prefere que eu chame você de Maurício ou de Maljor? Maljor, vamos usar Maljor, que é como eu sou conhecido na internet. Mas já vamos começar por aí. Por que Maljor? A história de Maljor é a seguinte. Quando eu comecei a pensar em internet e me envolver com internet, isso no final dos anos 90, eu estava na ativa. Eu sou militar. E naquela época o meu posto era de major. Eu era major no Exército. E o meu grupo de amigos, eu tinha um grupo de amigos de pesca que me conheciam como major. Isso é comum, né, do militar ser conhecido pelo posto. O cabo, o sargento, o coronel. Eu era, na roda de pesca, eu era conhecido como major. Se dissesse nessa roda, olha, chama o Maurício vai pescar na nossa equipe, ninguém sabia quem é Maurício. Não, chama o major vai pescar comigo, o major vai pescar contigo. E aquele foi um apelido que apareceu naturalmente e eu gostava que me chamasse de major, não me importava que trocasse o meu nome, Maurício, por Maljor. Pois bem, quando apareceu a oportunidade de eu montar o meu primeiro site, e isso é uma outra história que também teve origem nesse clube de pesca, eu precisava de um nome para montar um site. Eu queria montar um site pessoal para divulgar conhecimento e eu precisava de um nome para o site. Então eu dei tratos a bolas e eu pensei em Mauricio.com.br. Maurício na ICSS.com.br. Maurício o guru da ICSS.com.br. E não conseguia encaixar o meu nome com alguma coisa ligada à ICSS. Aprenda ICSS com Maurício.com.br. E eu estava angustiado porque o site eu já estava montado e eu precisava de um nome para o site e não descobri o nome. Até que, numa noite, eu tive uma luz. Aí eu disse, major.com.br. Porque eu sou conhecido como major, vou botar major.com.br. Mas, no segundo momento, assim, isso pode me trazer problemas, porque major é um posto do Exército Brasileiro. A pessoa, um site com o nome major, eu fiquei com o pé atrás. Coronel.com.br não era um nome que eu pudesse aproveitar sem medo de estar infringindo afinal era um posto do Exército, né? Aí foi que eu tive a ideia de juntar Maurício com o Major. E ficou Maljor. E deu Maljor. Tá explicado. Você que achava que era porque o nome dele era Maurício Jorge. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Jorge, não. O Maljor, ele é uma referência hoje no Brasil de HTML, né? Ele tem 17 livros publicados? 13. 13 livros? E esse ano ainda eu vou publicar mais um. Olha aí, então já vai ser 14, né? Podemos contar. Sabe por que eu vou publicar mais um? Porque vai nascer outro neto. E eu tenho dedicado livros aos netos. E o meu filho falou, e agora? Vai nascer um neto e o meu filho não vai ter nenhum livro? Não, vai ter um livro. Então cada livro é para um neto. Mas eu tenho 6 netos, são 13 livros. Então tem livro para esposa, livro para o pai e para a mãe, livro para os irmãos. Que bonito presente esse, hein? Já pensou se todo mundo resolvesse dar um livro de presente, criar um livro de presente para cada pessoa? Para cada pessoa que ama. Mas esse último livro, como eu já tinha esgotado, eu dediquei, foi um livro técnico, eu dediquei aos professores das escolas técnicas. Legal. Mas o próximo, que será de Bootstrap, estou te adiantando em primeira mão, olha aí. Bootstrap 4, vai ser dedicado
ao Guilherme que vem por aí. Olha aí, Guilherme. Sortudo, hein? Tem um avô desse? Maljó, você é uma referência hoje em HTML. Eu acho que todo profissional que aprendeu HTML hoje no Brasil é grato a você. E você também é uma referência. Sempre que alguém me pergunta, às vezes eu recebo e-mail de pessoas falando assim, poxa, Bruno, eu estou querendo entrar nesse mercado, eu quero ser web designer, ou alguma coisa assim, e eu já tenho 30 anos. O que eu vou fazer? Você não acha que eu já estou muito velho? E aí eu conto a sua história. Isso. Você começou com 55, não foi? Foi, eu comecei com 55 anos. A fazer sites? A fazer. O meu primeiro site com front page foi feito no ano 2000. E você começou sem saber nada de HTML? Nada. Você era só no front page, na parte visual? Só na parte visual. Eu não tinha a mínima ideia de que existia um código por trás disso. E aí, quando é que você teve essa vontade de conhecer o código? Essa vontade nasceu a partir do momento que eu descobri que o site que eu tinha montado não podia ser hospedado num servidor gratuito. Porque era um trabalho amador para o clube de pesca. Uhum. A gente ia... E o servidor gratuito não oferecia suporte para front page. Então você ficou muito dependente do front page, você não podia ter outra Isso escolha. foi o que me motivou a procurar uma outra tecnologia para montar o site. Foi o que me levou para o W3C, para o CSS. Isso foi em que ano? Isso foi no ano de 2001. Nessa época existia livros assim sobre HTML? Olha, o grande guru da época de CSS era o Eric Meyer. Ele tinha um livro de CSS, livro esse que eu tenho na minha casa até hoje, comprei naquela época. E eu costumo dizer que o Eric Meyer foi o Maljor do Maljor. Foi com ele que você aprendeu. Eu aprendi. Não existia livro em português naquela época? Não existia livro em português, não. O livro era em inglês. E toda a literatura era do W3C e tudo em inglês. E aí você, a partir daí, começou a praticar e começou... Isso, eu montei muita coisa no meu HD. Eu adquiri, durante 2 anos, eu passei adquirindo conhecimento de CSS, estudando toda a documentação do W3C, estudando o livro do Eric Meyer, que era uma grande referência na época, e montando páginas no meu HD, fazendo experiência com CSS. Eu passei 2 anos e acumulei um conhecimento assim, vastíssimo da CSS. E, paralelamente a isso, eu descobri que aqui no Brasil não se usava CSS, a não ser para tirar sublinhado de link. É verdade. Era só tabela. Aí eu, com aquele conhecimento todo, eu digo, eu estou com 57 anos, estou com esse conhecimento todo, não vou levar isso para o túmulo, vou compartilhar. E no dia 23 de outubro de 2003, eu lancei o primeiro site do Maljor, recheado de tutoriais, de traduções que eu fiz de vários documentos do W3C. Eu fui, agora parei de acompanhar, o 2º tradutor mundial de documentos do W3C. Ficava só atrás de um francês. Hoje eu não sei como está essa área de tradução. E foi aí que tudo começou. Então você com essa necessidade de compartilhar conhecimento, você criou o site. E aí, em que momento você pensou em escrever um livro? O site foi criado em 2003. A ideia do livro começou a aparecer por volta de 2005, por apelo dos meus leitores. Escreve um livro, escreve um livro, escreve um livro. Foi 2 anos depois de o site já estar no ar, sendo consultado e já tendo uma certa visibilidade, porque era uma coisa nova, né? Uhum. Completamente nova aqui no Brasil, CSS. Não, mas o meu foco não é esse, eu não quero vender livro, eu faço isso por amor, eu faço isso porque eu gosto, eu estou aposentado, eu tenho uma situação financeira estável, todos os meus filhos já estão encaminhados, e eu não preciso, eu vou escrever livro para ganhar dinheiro. Não estou fazendo isso para ganhar dinheiro, estou fazendo isso por amor. Houve até quem sugerisse que eu pegasse o conteúdo do site e transformasse num livro. Porque
era uma situação até pior. Digo, eu vou vender uma coisa que eu disponibilizei de graça. E as pessoas pensam isso porque realmente seu site é muito completo, né? O site do maljor.com. Mas você resolveu sintetizar isso num livro. Não, eu recebi essa sugestão de pegar o conteúdo que está lá e escrever um livro. Mas eu sempre era contra essa ideia de escrever livro. E durante 2 anos o apelo ficou muito. Em 2007, eu digo, eu vou escrever um livro, porque era muito apelo dos meus leitores. Eu digo, tá, eu vou escrever um livro, mas eu não vou transcrever conteúdo do site, porque o conteúdo do site é gratuito, não tem sentido estar vendendo uma coisa que eu estou disponibilizando gratuitamente. E lancei o meu primeiro livro em 2007. Foi um livro chamado CSS e XHTML, um livrinho de capa branca, que ensina como resolver bugs no Internet 6, como resolver o bug Picaboo, uns troços assim, um bug na época era que tem, que na época você tinha que resolver isso tudo. E por incrível que pareça, é um livro que vende muito bem até hoje, porque os conceitos básicos da CSS estão todos nesse livro, apesar de ter coisas para o Internet Explorer 6. E o livro tem uma boa aceitação no mercado. E eu gostei tanto de escrever o livro, o feedback dos leitores foi tão positivo e foi tão gratificante para mim, que eu disse, vou escrever livro, está legal, gostei, porque... Mas não pela satisfação financeira, porque você sabe que vender livro, escrever livro nesse país aqui não deixa ninguém rico, é um bico, né? Então eu digo, eu vou escrever porque o pessoal está gostando. E aquela veia minha, eu dei aula a minha vida inteira, né? Eu fui professor do Colégio Militar durante a minha carreira inteira, né? Professor de quê? Matemática e geometria descritiva. Eu sou cartesiano. Eu sou um indivíduo cartesiano que gosta de estudar. Então facilitou a compreensão do HTML. Duas coisas. Primeiro, a minha mente cartesiana matemática. Segundo, a minha disciplina militar. E terceiro e mais importante, foram 25 anos em cima de um tablado de sala de aula. Então, ali você tem que dominar a didática, a transmissão do conhecimento, porque você pode ser um expert melhor do mundo, dominar o assunto, mas se você não souber transmitir, você vai ser um péssimo professor, um péssimo escritor. Às vezes, alguém que não conhece tão profundo é um professor muito melhor do que um expert em qualquer assunto, qualquer área de atividade humana. E aí veio o HTML5. Foi um desafio para você ter que aprender muita coisa mudou no HTML. Veio várias coisas do CSS3. Isso. Como é que você encarou esse desafio? Não, foi legal e foi fácil. Foi bem fácil se você comparar com essas novas tecnologias que estão surgindo hoje. Está impossível de você acompanhar tudo. É tanta coisa nova que surge e complicada, né? Principalmente na área de JavaScript. Mas, especificamente na área de CSS e HTML, a coisa foi mais branda. Por quê? Porque, apesar de a HTML ter inovado muita coisa, o fundamento da linguagem, o fundamento da marcação, a parte semântica da marcação, isso tudo foi mantido. Isso aí é a raiz, é a filosofia da marcação, que foram novos elementos, com novas finalidades e nova maneira de você marcar. Mas não foi uma coisa difícil, foi um processo bem fácil. E a mesma coisa com a CSS, porque realmente as CSS de 2001, 2003, 2004 eram muito limitadas em relação ao que você vê hoje. Eu lancei um desafio no meu blog. Aliás, eu tenho uma área que eu lançava desafios, até está meio abandonada agora,
de replicar um banner feito em Flash só com CSS. Eita. Eu recebi vários trabalhos maravilhosos. Os caras replicaram com CSS um banner feito em Flash. Foi muito bacana isso. Você acha que hoje é mais difícil fazer site do que naquela época que você começou lá com o seu clube de pesca, que você fez o site para o clube de pesca? Hoje você acha mais difícil ou é mais fácil? O que você acha? Não, eu acho que é difícil estabelecer uma comparação, porque se, por um lado, você tem muita ferramenta, muito apelo para montar site hoje em dia, você tem muita ferramenta para resolver os problemas. Naquela época, a minha visão é que você era mais limitado, no sentido de tecnologias disponíveis. Das próprias CSS, você não conseguia movimentar alguma coisa com CSS. A única coisa que você movimentava era um efeito over. Pô. Você mudava uma cor, mudava uma figura, era a única movimentação. Hoje você simula um flash com CSS, né? Então, mas não é CSS e HTML, na minha visão, não é uma tecnologia difícil de você dominar e de você se tornar bom em CSS e HTML. Eu acho que o problema começa quando você começa a misturar JavaScript e aí a coisa fica mais complexa do que naquela época. Fica muito mais complexa, porque o JavaScript daquela época era o copiar-colar, né? Tinha uma série de scripts prontos e você fazia misérias com JavaScript também, era letrinha andando na tela, era uma série de efeitos com JavaScript, mas que você copiava e colava. Tinham sites especializados em fornecer scripts prontos. Na época se chamava de HTML, né? Exatamente. Estava me faltando, para aí você parece que adivinhou o meu pensamento. Na época se chamava DHTML, a gente procurava por DHTML. Era um link lá que você pegava, um JavaScript, um código, copiava e colava e fazia. Exatamente, era o acontecer. Dynamic HTML. Dynamic HTML. Exato. E eu tenho, inclusive, um livro do Flanagan, mais de 1000 páginas, assim, sobre DHTML. Isso aí, hoje em dia, na época fez muito sucesso, teve lugar, mas hoje isso é visto como um legado maldito da JavaScript, né? E até responsável por a JavaScript ter ficado tantos anos paralisada e relegada a uma linguagem de programação de segundo plano. Mas agora, com o surgimento dessas bibliotecas JavaScript, e justiça seja feita a esses desenvolvedores que são verdadeiras assumidades em JavaScript. Eles fazem miséria, né? E estão disponibilizando isso em forma de, olha, é assim que faz, é tutorial, você tem muita fonte de consulta para você mesmo desenvolver. Agora, tomou um rumo que está impossível de você dominar. Né? Eu não consigo mais acompanhar como eu acompanhava antigamente, porque antigamente era comportamento, uma camada de comportamento, camada de apresentação com CSS, marcação com HTML. Isso era um mantra, né? Marcação com HTML, apresentação com CSS, comportamento com JavaScript. Então você aprendia essas três tecnologias e a JavaScript copia e cola era fácil. Hoje já não é mais bem assim, né? A quantidade de framework que surge, né? É uma coisa estúpida. Hoje a gente já tem a profissão do HTML, né? Que é o cara que o web designer, a coisa ficou tão complexa que hoje tem o cara que só cuida do HTML, do CSS, e o outro e o web designer só fica com layout. Isso. E o programador E o programador só com programação. E o programador ainda, o front-end e o back-end. Tem a história do front-end e back-end. Tem a história do front-end e back-end. Exatamente, é isso mesmo. Agora o faz tudo não tem mais lugar, não. Às vezes as pessoas chegam e falam para mim, Bruno, o mercado está saturado, tem gente cobrando R$100, o outro oferece de graça um sistema de graça, que faz site de graça. O problema não está nisso, o problema está na sua especialização. Eu acho que o mercado ele procura muita gente capacitada e tem pouquíssimas pessoas realmente capacitadas em HTML, em CSS, em JavaScript, em web design, que não tem foco, né? Não tem essa especialização.
Então, O aparecimento dessas tecnologias todas está empurrando realmente o pessoal envolvido com web, cada vez mais está empurrando para especialização. Vai acabar o especialista em generalidades. exatamente. Não vai ter mais. Exato. Então, meu amigo, não tem outra escapatória, você tem que estudar, não tem jeito. O que eu aprendi com você aqui hoje, Major, foi que primeiro você faz uma coisa que você ama. Exatamente, né? foi. Você aplicou um conhecimento gigantesco que você tem de vários anos de aprendizagem, de sendo professor, né, e dando aulas, nessa hora. Quando você chegou lá, com seus 50 e tantos anos, falei, não, vou produzir um livro. E aí você trouxe toda a didática que você tinha, toda essa experiência. Foi. Né? A experiência em matemática, porque realmente é um pensamento lógico, né? Você fazer programação, um HTML, enfim. E a questão didática de ser professor. Então, houve uma combinação perfeita. E a história da idade, porque você não estava nem aí para a idade. Porque tem gente que, não vou começar, porque eu já estou mais velho, não sei o quê. Você não, eu vou encarar isso aqui. E encarou de frente. Foi. Então, acho que você é um grande exemplo. O guru de HTML, do maior guru do HTML do Brasil, está aqui. Bondade tua. Olha, eu vou te confessar uma coisa, eu já sou teu fã também. Olha aí, eu sou fã dele. Não, eu sou teu fã, sabe por quê? Porque você faz uma coisa que eu adoro, que é aula, que é passar conhecimento, que é ensinar. Rapaz, entrar no teu YouTube lá e assistir aqueles vídeos que você colocou lá gratuitamente. Pô, aquilo ali, rapaz, eu fico arrepiado só de falar isso. E eu sou teu fã por isso. Pô, que legal. Você faz... Quando a gente faz a coisa por amor, sem pensar, sem botar o dinheiro em primeiro lugar, vai dar certo. E a gente percebe quando o outro faz por amor. Por isso que as pessoas gostam de você, do seu trabalho, porque a gente vê que você faz aquilo com amor. É verdade. Então, é muito bom você estar junto com pessoas que amam o que fazem. Né? Eu acho que é isso que falta hoje no Brasil. Major, eu trouxe meu livro para o seu autografar. Vamos autografar. Pega aqui, Juliana. Esse livro aqui, ó, HTML5. Isso aqui é um livro muito bacana. Você que não sabe nada de HTML5, você tem tempo para você ler, praticar? Pô, compra esse livro aqui, ó. Esse livro aqui... Por que essa cegonha aqui? Eu não entendi. Isso aí, olha só o subtítulo aí, o que está escrito? A linguagem de marcação que revolucionou a web. Isso aqui eu quis transmitir uma ideia de que estava nascendo uma coisa nova. Ah, olha aqui, ó. Tá vendo aí? A mensagem que foi passada aí é essa. Então pronto, você vai fazer um autógrafo para mim. Com o maior prazer. Rapaz, que maravilha. E ainda vou deixar registrado nesse autógrafo que eu sou teu fã. Caramba, o cara ainda vai falar que é meu fã. Que beleza. Eu gravei com ele, acontece isso mesmo. Pronto. Olha só. O Bruno Ávila com os meus melhores votos de sucesso. Sempre sou teu fã. Valeu. Foi um prazerão participar dessa entrevista contigo. Foi muito legal e eu sou teu fã mesmo. Pô, que legal. Eu sou também. Tá. Valeu, Major. Valeu. E a gente se encontra então no próximo Web Designer Quer Saber. Tchau.